Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus que nos dá a vitória, né? Provérbios, capítulo de número 1 e o versículo de número 1 a seguir. Nós estamos naquela série de mensagens, o caminho do sábio, né? Glória a Deus. Quem achou, diga amém, Jesus. Quem não achou, lê aqui em cima. Tá aparecendo, né? Senão eu passo vergonha. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Salomão, ele vem se intitulando aqui como autor do livro de Provérbios. A verdade é que a Bíblia registra que Salomão, ele compôs mais de 3.000 provérbios. Está escrito lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, né? Mas no próprio livro de Provérbios, há citações de um homem chamado Agur, Provérbios 30, versículo 1, que compôs Provérbios, e também do rei Lemuel, Provérbios 31, é do rei Lemuel. Mas Salomão, irmão, ele foi o homem mais sábio que já existiu. Está escrito que ele recebeu sabedoria do céu. É um homem que recebeu sabedoria de Deus. Quando Deus lhe perguntou o que queres, Salomão, ele disse: eu quero sabedoria, eu quero instrução para poder liderar este tão grande povo. E a Bíblia registra que Deus falou para ele assim: eu vou te dar sabedoria, já que você não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu riqueza, não pediu fama, eu vou te dar sabedoria e ainda vou te dar riqueza, vou te dar fama e vou te dar paz com todos os seus vizinhos. Então o Senhor ouviu a Salomão e lhe deu sabedoria. E a sabedoria dele era tão grande, mas tão grande, que a rainha de Sabá, diz a Bíblia, viajou de longe para saber se era verdade, para apurar os fatos. E quando ela viu a sabedoria do rei Salomão, ela disse assim: na verdade, não me contaram nem a metade. Você é muito mais sábio do que as histórias que me contaram. Então, Salomão escreveu a maioria dos provérbios do livro de Provérbios. Você, quando lê o livro de Provérbios, você pode adquirir sabedoria. Esses versos que nós lemos, eles são uma introdução do livro. E ele intitula aqui algumas coisas, olha: ensinar sabedoria e instrução. Ensinar a ter uma vida disciplinada, dar juízo aos ingênuos, aos menos instruídos. Se lendo o livro de Provérbios, estudando o livro de Provérbios, você vai conseguir inteligência, sabedoria, conhecimento, discernimento. Se o crente fosse um pouco mais sábio, ele estudava o livro de Provérbios. Porque nós estamos aqui para morar no céu. Foi cantado vários hinos aqui que nós vamos morar no céu, mas a gente não está lá ainda. A gente ainda está na terra. E para viver na terra em paz, ter tranquilidade e não ficar todo dia batendo na porta do céu em busca de um milagre, é preciso ter sabedoria aqui na terra, irmão. Tem gente que vive incomodando Deus atrás de milagre, mas é porque ele não é sábio. Ele não tem decisões sábias. Estuda. Você que não é experiente, a Bíblia está dizendo aqui que dá experiência, dá discernimento. O jovem devia estudar o livro de Provérbios todo dia.
Porque o livro de Provérbios vai dar instrução e vai aumentar também o conhecimento dos sábios. Aquele que é sábio vai ficar mais sábio. Pense num livro abençoado. Por isso que nós vamos estar vários domingos aqui falando sobre sabedoria. O versículo 7, o verso 7 que nós lemos, finaliza a introdução dizendo: o temor ao Senhor, o temer ao Senhor é o princípio do entendimento, é o princípio da sabedoria. Mas o insensato, o tolo não quer, o insensato despreza, o insensato faz pouco caso em ter sabedoria, faz pouco caso em conhecer o Senhor. Ele acha que sabe tudo e não sabe nada. Ele pensa que está indo na direção correta, mas na verdade está indo na direção errada. A Bíblia diz que o homem pode se enganar em seus caminhos. O Provérbios mesmo diz: há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim deles é a perdição. Ei, psite, o sábio, ele tem que aprender a ouvir. O sábio ouve. Se você é daqueles que não ouve, então você não é sábio. É tolice não ouvir. Nós vivemos em uma geração tola. Às vezes o pastor está sendo usado por Deus, trazendo uma mensagem de Deus, mas o camarada não está ouvindo. Está no outro mundo. Já ouviu falar no crente girafa? Corpo na igreja, cabeça lá fora. Ele não escuta, irmão. Nós vivemos num tempo em que o pregador está sendo usado por Deus, está transmitindo a palavra, e a pessoa vira as costas e sai, sem nenhum respeito. O que é isso? Insensatez. Isso é insensatez, isso é falta de sabedoria. O sábio escuta. O sábio, ele tem a inteligência, ele tem a prudência de parar para ouvir. Olha lá. Aquele que ouve é sábio. A voz do Senhor é poderosa. Escute a voz de Deus. Salmos 29, 3 a 5 diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, despedaça os cedros do Líbano. Se a voz do Senhor é tão poderosa, ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Deus está falando, pare para ouvir. Preste atenção, dê atenção à voz de Deus, porque não parar para ouvir Deus é a maior das tolices que alguém possa cometer. Tem gente que está correndo, está muito afadigado e não para ouvir. Tem gente que está tão atarefado, está tão distraído, que não ouve mais a voz de Deus. Seja sábio. Para, puxa o freio, senta, escuta. Deus quer falar com você. Sabe, a primeira coisa que você devia fazer quando você levanta é ouvir Deus. Deus quer falar com você. Não é aqui não, irmão. Não é aqui não. É aqui, filho de Deus. Deus quer falar com você. Sabia que se você todas as manhãs lesse um versículo da Bíblia, lesse um capítulo da Bíblia, você teria vários livramentos durante a sua vida? Porque seria a oportunidade em que você iria abrir o livro e Deus ia falar: vou orientar ele para ele não cair naquele laço. Você abriu o livro, a boca de Deus está aberta para falar com você. Já aconteceu comigo, eu li de manhã e de repente eu vi a situação, falei: olha, mas eu li isso hoje. Meu Deus, olha, Deus me orientou hoje cedo.
Ouça a voz de Deus, porque a voz de Deus é poderosa. Tem uma coisa, se Deus falar algo, irmão, Ele não volta atrás. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo Ele prometido não fará? Ou tendo Ele falado não o cumprirá? Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, irmão. Se Deus falou, está falado e ponto final. Ninguém muda a decisão divina. Nem juiz, nem pastor, nem doutor, nem teólogo, nem sociedade, nem inferno, nem ninguém pode impedir a voz de Deus de se cumprir. Se Deus falou, acredita, porque Deus falou sério. E Deus cumpre com a sua palavra. E mais... Não sei se você vai gostar do versículo que eu vou ler, mas está na Bíblia, tá, irmão? Salmo 32, verso 8 e 9. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. É Deus falando. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário não obedecem. Tu prefere o quê? Sério, tu prefere ouvir a voz de Deus ou prefere o cabresto? É sério. Tem gente que não ouve a voz de Deus, irmão, e depois o cabresto vai pôr no lugar. Lembra de Paulo? Jesus falou com Paulo e Paulo ficou ali: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa para ti é recalcitrar, é ficar se debatendo contra as cadeias. Quanto mais você debate, mais você se machuca, Paulo. Cede logo, escuta de uma vez e vai fazer o que eu estou mandando. O problema é grave, passa por prova, passa por luta. Então aprenda a ouvir a voz de Deus. Tem gente que ouve a voz de Deus, mas resiste à voz de Deus. Endurece o coração e não quer obedecer. Hebreus 3:15 diz, como se diz, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Deus falou, o povo se endureceu e foi castigado. Não endureça o seu coração, ouça a voz de Deus e obedeça ao que Deus está falando contigo. O ouvir é muito melhor do que falar. Ouça, ouça. Glória a Deus. A fé, irmão, ela vem pelo ouvir. Assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. É a palavra de Deus. Se você quer fé, vai ter que ouvir. Tem que parar para ouvir. Não é falar. Irmão, tem gente que fala demais, mas não ouve. Tem que ouvir. Você precisa parar para ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Escute a palavra de Deus. Pare de ouvir tanta coisa. Tem gente que ouve opinião pública, ouve a voz do Lula, ouve a voz do Bolsonaro, ouve a voz do Ciro Gomes, ouve a voz de não sei quem, ouve a televisão, ouve a internet, ouve o Facebook, ouve tudo quanto é espantalho que aparece por aí, mas não aprende a ouvir a voz de Deus. Irmão, o mundo está na palma da mão de Deus. Deus controla o mundo. Basta Deus querer e as coisas mudam de lugar. Se Deus quiser vivo, fica vivo. Se Deus quiser morto, morre. Aprenda a ouvir Deus. Não gaste tempo tanto preocupado com tanta coisa. Ai meu Deus, e se? Ai Jesus, e se? Oh meu Deus, e se? E se nada, rapaz. Confia em Deus. Confia, descansa em Deus. Aprende a gastar tempo ouvindo Deus. Tem gente que se lamúria tanto que não tem tempo para ouvir Deus. Ai, que vida difícil, ô miséria, ô vida ruim, ô coisa ruim. Meu Deus, está ruim, está ficando mais ruim, vai ficar pior. Ô vida difícil, para de se reclamar. Em vez de murmurar, vai ouvir Deus, Deus está falando. Se você ouvir Deus, a palavra de Deus vai trazer descanso para a sua alma. Vai trazer serenidade, tranquilidade, aleluia.
O avivamento vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ei, irmão, avivamento não acontece por inovação. Tem gente que pensa, se eu criar algo novo, algo diferente, vai acontecer o avivamento. Se eu fizer algo espetacular, vai acontecer. Não é isso não. O avivamento vem pela palavra. O avivamento vem pelo ouvir da palavra. Você sabe o que é avivamento? Avivamento é uma pessoa escutar uma pregação e falar assim, eu vou mudar. Essa palavra mexeu comigo, a partir de agora eu vou fazer o certo. Isso é avivamento, quando as pessoas ouvem a pregação e mudam de vida. Isso é avivamento. Pular aqui, rodar, virar piruleta e continuar do mesmo jeito, isso nunca foi avivamento. Isso é teatro, e Deus está cansado desse teatro. Deus quer vida no altar. Deus quer uma luz que brilha e as pessoas podem olhar e dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Ouça a voz de Deus, não seja tolo. Ouça a voz de Deus. O avivamento vem pelo ouvir. A Bíblia diz em Neemias capítulo de número 8, que o povo estava tudo tentando fazer as coisas, de repente alguém achou o livro. Neemias 8, leia na sua casa. Acharam o livro. E quando o livro foi aberto, ei irmão, quando o livro foi aberto para ler, o povo ficou de pé. E na leitura do livro, o povo começou a chorar, a chorar, a chorar. Então o homem de Deus disse, a alegria do Senhor é a vossa força. Parem de chorar tanto. O avivamento vem pela palavra. O avivamento vem pelo ouvir da palavra. Ouça a palavra e mude de vida. Glória a Deus. A história registra no livro Heróis da Fé que um homem pregou um sermão. Sermão bem light, irmão. O título do sermão era Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pensa num negocinho bem legal. Campanha da prosperidade. Pecadores na mão de um Deus irado. E o homem vai lendo o esboço. Vejo abaixo de vós um inferno flamejante. E o que impede vós de cairdes neste inferno, sedento pelas vossas almas, é a potente mão misericordiosa de Deus. Ele lendo assim, devagar, bem pausado, para não errar nas letras. Quando ele está lendo, Deus abriu o céu, irmão. Os crentes lá, eles começaram a ver o inferno debaixo dos pés deles. E eles começaram a se agarrar nas colunas do templo para não cair no inferno. Para não cair no inferno. E a partir daquele dia, começou um avivamento que varreu a Nova Inglaterra. Uma pregação, um homem cheio da unção de Deus, pregou uma palavra e Deus promoveu um avivamento. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Há quem escute, mas não dê crédito. Há quem ouça, mas não põe em prática. Há quem ouça, mas não dá crédito. O coração está duro. Você precisa ouvir. Você precisa ouvir Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus, e você precisa ouvir pessoas que podem te mentorear. Pessoas que têm maturidade para te ensinar. Você precisa aprender a ouvir pessoas. Ei, a Bíblia diz em 2 Crônicas 20, que Josafá se colocou de pé e disse: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Se vocês crerem no Senhor, vocês estão seguros. Mas crede nos seus profetas, e prosperareis. Você vai ter que fazer uma escolha. Ou você dá crédito ou não. Creia ou não. Tem um homem na Bíblia que Deus falou pela boca do profeta e disse: amanhã, por este horário, a história vai ser diferente. Um homem importante se levantou e disse: ainda que Deus abra janelas no céu, será que uma coisa dessa podia acontecer? Ele não creu na voz do profeta. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o profeta na hora respondeu a ele:
Você vai ver com os teus olhos, porém daí você não vai comer. Deus usou 4 leprosos, 2 Reis 7, Deus usou 4 leprosos lá fora, e fez um rebuliço no acampamento dos assírios. Eles voltaram e deram a notícia: ei, aconteceu algo lá, está tudo abandonado. Eles fugiram, a comida de sobra, a roupa de sobra. Então o rei disse: vai lá ver se isso é verdade. Mandou uma comitiva para ver se era verdade. E o capitão, que duvidou da palavra do homem de Deus, ficou na porta olhando. Ficou olhando, no portão olhando, para ver o que ia acontecer. De repente vem os mensageiros dizendo: é verdade, é verdade. Quando eles falaram isso, o povo arrebentou o portão, atropelou aquele homem, e ele viu, mas não comeu, morreu atropelado, porque não creu na palavra de um profeta de Deus. Creia na palavra, creia. Se Deus está levantando o profeta, acredita no profeta. Se o profeta tem vida com Deus, se ele tem a vida no altar, acredita no profeta. Aleluia. Você deve ouvir pai e mãe. Jovem, ouça seu pai. Jovem, ouça sua mãe. Olha, Provérbios 1:8. Meu filho, ouça o ensino de seu pai, e não despreze os carinhos de sua mãe, instrução de sua mãe. A mãe instrui, o sábio escuta, o tolo ignora, vira as costas e sofre. A Bíblia diz que a vara é para as costas do tolo mesmo. A vara é para as costas do tolo. O sábio não apanha. O sábio escuta, obedece e tem vida. O tolo desorientado não escuta e apanha. Apanha de várias situações, de várias maneiras. Escuta, entenda de uma vez por toda. Começa dentro da sua casa. A sabedoria começa no ouvir seu pai, não desprezar sua mãe, não desprezar seu pai, ouvir seu pai, ouvir sua mãe. Se você não aprender a ouvir seu pai, você acha que você vai ouvir o professor? Você acha que você vai ouvir quem? Você vai apanhar da polícia se você não se cuidar. Aprende a ouvir. Aprende a ouvir seu pai. Não despreze a sua mãe. Provérbios 23:22 diz: escute a seu pai que o gerou e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Tem gente que despreza. Preste atenção às palavras dos sábios. Aplique o coração aos seus ensinamentos. A pessoa está falando, é sábio. Escuta, aprende a ouvir, irmão. Escuta, aprende a ouvir. Irmão, eu tenho no meu coração que se alguém aprende a ouvir, aprende a escutar, aprende a parar para ouvir as pessoas anciãs, essa pessoa vai ser honrada um dia. Irmão, as pessoas de idade, elas não conversam na velocidade de hoje, elas conversam mais devagar. Ela fala assim: meu filho, eu quero lhe contar uma experiência. E o jovem fala assim: conta essa experiência outro dia, eu estou com pressa, já sai correndo. As pessoas conversam devagar. Calma teu espírito, escuta devagar, meu filho. Para que essa pressa? Irmão, se você quer encontrar pessoas sábias, jovens de futuro, você vai encontrar eles ouvindo. As pessoas mais experientes têm algo para lhe contar, têm algo para lhe ensinar. Desprezar o entendimento, os cabelinhos brancos dos anciãos, é tolice. O sábio ouve, o sábio escuta. Escuta, seja sábio, pare para ouvir, pare com essa correria. A Bíblia diz em 1 Samuel 2:30, agora sim diz o Senhor, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. A honra começa aqui, você primeiro honra para depois ser honrado. Se você não honra, você nunca vai ser honrado.
Aprende a lição. Romanos 13:7. Pague todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Começa aqui. Você honra primeiro, para depois ser honrado. Tem gente mendigando honra, mas não aprende a honrar. Está aqui querendo receber honra de tudo quanto é jeito, mas não honra ninguém. O princípio da honra é honra primeiro para ser honrado depois. Por isso que a Bíblia diz, honra ao Senhor. E depois Ele vai fazer tudo o que for preciso por você. Honra teu pai e tua mãe. E seus dias vão se estabelecer. Honra. Primeiro honra. Honra. Honra primeiro para depois ser honrado. Glória a Deus. Aquele que não ouve é tolo. Não sei se vocês já ouviram uma história, uma ilustração dos 3 conselhos. Um casal jovem se casou, só que a situação financeira era meio complicada. Então o rapaz disse para a moça, eu vou viajar, vou fazer a vida, vou ganhar dinheiro e eu volto. Eu só peço para você que você me espere, tá? Não casa com outro não, fica aí, espera, eu vou voltar. E o jovem se foi, irmão, e foi procurar serviço, achou uma fazenda. E ele fez um acordo com o fazendeiro. Olha, eu vou trabalhar e não quero receber, só me dá comida, eu vou trabalhar durante um tanto de tempo. Quando eu achar que já trabalhei o suficiente, que já ganhei dinheiro o suficiente, aí eu falo contigo, tu me dá o dinheiro e eu vou para casa. O homem disse, tudo bem, beleza, imagina, um funcionário que precisa pagar, só dá comida, depois a gente acerta. Beleza, trabalhou naquele lugar durante 20 anos. Aí quando depois de 20 anos de trabalho, ele chegou no patrão e disse, eu sinto que agora é hora de eu voltar para casa. Aí o homem sentou com ele, o senhor, e falou para ele assim, olha, eu sei, a gente fez um acordo, eu tenho que lhe pagar, eu vou lhe pagar, só que eu tenho uma proposta para você. Você quer receber o seu dinheiro, eu tenho o seu dinheiro, mas eu te proponho, em troca do dinheiro, 3 conselhos. 3 conselhos que me fizeram chegar onde eu estou e que vão manter você muito bem durante toda a sua vida daqui para frente. Escolha, você quer o seu dinheiro ou 3 conselhos? Ele pensou, então disse, eu vou querer os 3 conselhos. Vou querer os 3 conselhos. Então o homem disse, lá vai os 3 conselhos. Nunca tome atalhos em sua vida. Caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar sua vida. Segundo conselho, não seja curioso para aquilo que é mal, pois a curiosidade pode lhe ser mortal. Terceiro conselho, jamais tome decisões em momentos de ódio e de dor. Poderá arrepender-se tarde demais. Pegou 3 conselhos e o homem disse 3 pães, disse, olha, esses 3 pães você come um, come o outro, e o último pão você deixa para comer quando você chegar junto com a sua esposa. E ele foi. A uma certa distância do caminho, alguém encontrou com ele e disse, para onde você está indo, rapaz? Falei, a jornada é longe, eu vou para tal lugar. Falei, esse caminho que você está indo vai demorar muito mais. Por que você não pega esse outro caminho aqui, que é bem mais rápido? E ele, cansado, disse, vou pegar. Pegou aquele atalho, mas quando ele chegou a uma certa altura, ele lembrou do primeiro conselho, nunca pegue atalho. Então ele voltou para o seu caminho, e depois descobriu que aquilo ali era uma emboscada. Se ele tivesse continuado, ele teria se dado mal, talvez teria sido morto. E ele continua caminhando. Uma hora ele está cansado, e ele chega numa pousada, e vai dormir, descansar. Quando ele está dormindo à noite, começou uma gritaria lá fora. Gritos e mais gritos. E ele pensou, eu vou ver o que é. Quando ele foi para sair para fora, ele lembrou do segundo conselho. Não fique curioso com aquilo que é mal. Ele disse, quer saber, eu vou dormir. Saber lá o que está acontecendo. Dormiu. No outro dia, quando ele se levantou e está saindo, um moço chegou e falou, rapaz, mas você está bem? Estou bem. Foi o primeiro que sai vivo daqui.
Aqui tem um louco que ele acorda desesperado e sai matando todo mundo. Você não sentiu curiosidade? Eu senti, mas eu me contive. Pois ter se contido a curiosidade sobreviveu. Então já estava perto de sua casa, logo ele chega na sua casa. Quando ele chega à sua casa, faceiro, ia ver a esposa, já estava observando, ele viu a esposa com um homem no seu colo. E ela estava acariciando o cabelo dele. E ele pensou na hora, olha aí, ó, não me esperou. É muito tempo, não me esperou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar os dois. É uma injustiça eu trabalhar 20 anos da minha vida. E quando eu chegar aqui, uma traição dessa, eu vou matar os dois. E quando ele ia para aí, ele pensou, mas, terceiro conselho, esfria a cabeça primeiro, não toma decisão. Voltou, amanhã eu vou ver. Durante a noite ele pensou e disse, não vou matar ninguém, não, que isso, matar para quê? Deixa eles que vivem, só que eu vou querer tirar a informação, por que aconteceu isso? Quando ele chegou, que ela viu ele, ela se atirou nos braços dele, e o beijou, e chorava, e ele disse, ei, para com isso, você está me traindo, que negócio é esse? Ontem eu vim aqui, e tinha um homem com você. Ela disse, meu amor, quando você saiu daqui, eu estava grávida, esse é teu filho. Bons conselhos, aprenda a ouvir. Se ele não ouve os conselhos, ele teria matado a sua esposa e o seu filho, que ele tanto ansiava ver. Aprenda a sabedoria, aprenda a ouvir conselhos. Quando ele se assenta para comer o pão com a esposa, que parte o pão, sabe onde estava o dinheiro? Dentro do pão. O homem colocou o dinheiro tudinho dentro do terceiro pão. Ouça conselhos. Ouvir a instrução é muito importante. Ouvir a instrução é coisa importante. Aquele que não ouve é tolo. Aquele que não ouve é tolo. Salomão teve um filho chamado Roboão. Assim que Salomão partiu, seu filho assumiu. As autoridades de Israel chegaram a ele e disseram assim, teu pai nos colocou muitos impostos. Poderia você diminuir esses impostos? Ele foi até os anciões, os homens sábios, e disse para eles, o que vocês me dizem? Eles disseram, conselho sábio, se você abaixar os impostos, se você diminuir o valor, você vai ganhar este povo, e este povo vai te servir para sempre. Mas ele não gostou do conselho. Ele foi aos jovens e o jovem disse, não, vai lá e faça desse jeito, fala para eles que o teu dedo é mais grosso que a cintura de seu pai, que se teu pai cobrava imposto, cobra muito mais. Perdeu o povo por não ouvir conselhos de sábio. Quando ele anunciou a sua decisão, o povo foi tudo embora e deixou ele sozinho. Perdeu por não ouvir conselho. Está escrito na Bíblia que Amazias não deu ouvido ao rei Joás, rei de Israel, e morreu na batalha por não ouvir. Está escrito na Bíblia que Faraó não ouviu Moisés, e o Egito ficou avassalado por causa disso. Moisés falava com ele, ele endurecia o coração, não ouvia, e as coisas complicavam. Atos capítulo de número 27, conta a história de Paulo, quando vai embarcar no navio, ele fala, ei, não é hora de embarcar no navio, vai dar problema essa viagem. Mas o comandante não ouviu Paulo, não ouviu Paulo, e por ele não ter ouvido, aquele navio de melhor qualidade para a época, se despedaçou, se perdeu toda a carga, se perdeu tudo, menos a vida dos homens, porque Deus poupou a vida deles. Não ouvir é tolice, só dá problema. Ouça, aprenda a ouvir as pessoas. Ouça, preste atenção, mede o que você está ouvindo. Dê ouvido.
Aleluia. Quem não ouve é tolo. Irmão, ouça mais, fale menos. E você vai errar menos também. Quer ver? Provérbios 10, 19. Quem fala demais acaba caindo em transgressão. Mas quem controla a língua é sábio. Fala menos, ouça mais. Provérbios 17, 27. Quem controla as suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Quer ver? 28. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Não está expondo, não está falando nada, vai saber. Às vezes é um sábio. Fale menos, assim você vai errar menos. Aprenda a ouvir mais. A mensagem é longa, vou terminar. Tem gente que se bloqueia, irmão. Ele bloqueia, ele não aprende porque ele se bloqueia. Quem diz que sabe sem saber nunca aprende. Tem gente que não sabe, você fala para ele, você sabe? Ele diz, sei, mas não sabe. Já viu o homem que foi assentar tijolo numa casa? Disse, não, eu sei assentar tijolo. Sabe? Então assenta aí para nós. Ele começou a sentar um em cima do outro, não tinha amarração. Aí o dono da casa falou, que é isso, rapaz? Você falou que sabia? Ah, mas é assim que nós assentava lá onde nós morava. Onde? Sabe nada. Se bloqueia. Os grandes professores estão em sala de aula aprendendo, irmão. Aprenda a ouvir. Ouça mais. Antes de começar, o tolo já se bloqueia. O pastor vai pregar a palavra e ele fala, não acredito nisso aí. Isso aí não é para mim. O negócio meu é... Estou falando sério, irmão. Estou falando, tem gente que se bloqueia, antes de começar ele já cria os bloqueios. Não acredito, não é assim que eu quero. E daí, irmão? Está parecendo Naamã da campanha? Eu não penso assim, eu penso diferente. E daí, irmão? Faz o que estão mandando fazer, obedece, rapaz. Ouça! A Bíblia diz em Hebreus 5, 11 e 12, ó. A esse respeito tenho muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. É lento em aprender, não aprende, não ouve, tem preguiça de ouvir. Irmão, Deus está com pressa, Deus quer avivar você, Deus quer levantar você. Deus tem alguém que Deus colocou no seu caminho, Deus quer te usar, irmão. E tem uma nação chamando por o seu nome, tem uma cidade esperando por você, tem alguém que precisa de uma palavra sua. Mas você precisa começar a ouvir, para poder depois poder falar. Precisa sentar para aprender, para daí poder ensinar. Como você vai ensinar se você nunca sentou para ouvir, nunca sentou para aprender? Aprenda, isso é fundamental. Pode se colocar de pé. O tolo, ele nunca aprende, irmão. A Bíblia até chega a dizer, não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. O tolo fica brabo. Você vai dizer para ele o que é para ele fazer, ele fica brabo, fica nervoso. Ele não muda de vida, ele sempre está furioso e não aprende nunca. Repreenda o sábio. Aí o sábio vai dizer, esse irmão tem razão. É isso aí mesmo, tem que mudar. O sábio é diferente. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Ele não dá ouvidos. O filho sábio alegra seu pai, mas o insensato despreza sua mãe. E assim vai. Resumindo, você precisa ouvir. Você precisa ouvir mais. Abra seus ouvidos para ouvir.
A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que a voz do Espírito está falando, o que o Espírito está falando. Se abra, tira todo o bloqueio, tudo que está limitando o seu crescimento, tudo que está atrapalhando de Deus fluir na sua vida. Se abra o teu coração. Pare de pensar que sabe tudo, que tem o seu molde, a sua caixinha. Deus tem que caber aqui dentro, senão, para com isso. O problema dessa geração é que tudo é teísta. Perguntaram para mim: você é calvinista ou arminiano? Eu sou crente, graças a Deus. Tem muito ista. Irmão, é pré-tribulacionista? Irmão, eu sou crente, graças a Deus. Tem que se abrir para aprender. Pare de se bloquear. Pare de fechar os ouvidos. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz do bom pastor. A Bíblia diz que Jesus disse assim: ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem. O ouvido está aberto para ouvir, e através do ouvido entra a instrução da palavra, entra a instrução do mestre, e você prospera, e você não se perde, e você tem paz no coração, e você caminha seguro, e você desfruta de águas tranquilas, de pastos verdejantes, você tem segurança, você vê os seus inimigos, mas Deus te honra na presença dos teus inimigos. Você tem alvo, o seu alvo é o céu. Oh, Deus de maravilha, Deus de poder, toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Oh, meu Deus, todo louvor pertence a Ti, ó Deus. Bendito seja o Teu nome nos céus e na terra. Oh, grande Deus de maravilha, Deus fiel. Ah, Senhor, adorado seja o Senhor, meu Deus. Que a Tua casa se encha, que o Teu povo, meu Deus, se fortaleça na Tua palavra, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Aleluia.